assim, tá de boa. A imagem tá legal, vocês aí estão Tem legal. que- Assim, tem é que que vocês ficar são feios, boa. não tem o que Tem fazer. que ficar boa por causa do Renan, entendeu? Ah, não. Uhum. Pode ser feio mesmo, não dá, Passou né, velho? perfume pra vir fazer entrevista? Tem que sair cheiroso na Mas, entrevista. A gente fala, tá? A gente fala na live, porra, meu cara tá cheiroso, hein, velho? O entrevistado mais cheiroso que veio aqui até Ó, agora. aí, tá vendo? É o terceiro. Bora começar então? O primeiro é o William. Fala galera, ó, tudo bem? É isso aí galera, estamos começando hoje o nosso terceiro episódio do nosso PrismaCast, o podcast do Beni Prisma. E hoje estamos aqui recebendo o nosso grande amigo Renan da Expresso Despachante. Né, Saulito? Opa, Antes de mais nada, Paulo! o nosso hi-fi tradicional. Hi-fi, Renanzito, seja bem-vindo ao nosso PrismaCast. É isso. Bom, galera, vamos lá. Começando aqui agora para agradecer os nossos patrocinadores. Eu quero começar agradecendo o Moisés da Auto Center Mogi. Ele que está nos patrocinando hoje aqui nesse episódio também. Você que está precisando fazer manutenção, revisão no seu carro, troca de pneu, alinhamento, balanceamento, Auto Center Mogi lá na Basílio Batalha ou na unidade César de Souza pode te ajudar com isso. Lá eles Boa. são especialistas no assunto. Auto Center Mogi. Falando em auto, a Auto 700. Nosso querido amigo Alexandre Orsi. Se você quer trocar de carro, quer comprar aquela nave, aquele carro bacana para dar conforto para sua família, para sua namorada, quer trocar de carro, quer pegar um carro menor, fale com Alexandre Orsi, Auto 700, ele vai resolver o seu problema. Só viatura boa lá, hein, meu? E também, cara, comprou o carro, tá precisando aí colocar isso filme, fazer um upgrade no som, leva lá no Fabinho. O Fabinho é especialista em filme, em som de veículo, quer colocar uns acessórios, umas coisinhas bonitas no seu carro? Car Sound. Também na Basílio Batalha, ao lado do Auto Center Mogi. E aproveitando, não menos importante, mas muito importante, falar da STH Engenharia, aqui nos apoiando com esse grande espaço, esse estúdio maravilhoso, grande engenheiro, o arquiteto Nelson Teodoro. Muito obrigado, Nelson. E vamos lá, Leão. Vamos lá? Vamos todos os patrocinadores? Agora foi. Não faltou ninguém, galera? Faltou Não ninguém? faltou ninguém. Então bora, vamos falar desse fera aqui, Renan Guedes. Renanzão que passou até perfume pra vir hoje aqui, hein, cara? Estão sentindo o cheiro aí, Bem galera? patrocinado. Vocês não têm noção, é que Vou o de cheiro cara, não viu? chega aí, mas tá perfumado aqui o Ô, ambiente. que cheiroso. Pô, tem que vir cheiroso, né, cara? É isso aí, Boa. Renanzão. Boa. Ô, Renan, primeiramente, gratidão aí por ter vindo aqui, abrir a sua história conosco, né, cara? E a gente tá aqui hoje ansioso para conhecer a sua trajetória, né? E me conte aí, cara, pô, eu sei que a sua formação não tem muita ligação com o que você faz hoje. Conta aí, cara, um pouco da sua história pra gente. Quem era o Renan aí, de jovem, até chegar aí nessa potência que é hoje o Expresso Despachante? Pô, cara, primeiro eu vou agradecer o convite aqui. Pra mim, novidade, essa coisa de podcast, tudo, eu achei bem legal. Toda a estrutura que vocês fazem, eu não imaginava que era assim. Mas, pô, bem legal, curti bastante. E, cara, eu falo que o começo é sempre duro, né? Mas o que eu fiz, se você for parar pra pensar, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Né? Minha formação é de engenharia elétrica. Mexia com força. Mexia com força, com Pegava no força. carro. Legal. A gente, eu quando era adolescente, na verdade, meu pai me colocou nesses cursinhos de elétrica, eletrônica e tal, e era uma coisa que meu pai sempre viu como uma coisa, pô, isso aí tem futuro, uma coisa que vai ser o futuro. Então eu sempre fui meio desse ramo, desse espaço, e foi isso que me puxou para fazer engenharia, para correr atrás disso. Mas eu falo que a faculdade, ela abre muito a cabeça da gente, né, cara? Então foi uma das coisas que ajudou muito para até tomar a decisão de abrir o escritório, né? Falo que abri o escritório muito cedo, na verdade, mas não tem nada a ver, né? Se eu parar para pensar, não tem muita ligação. Como é que você tomou essa decisão? Porque é uma diferença muito louca, era engenharia elétrica, parte elétrica, e, pô, vou montar um outro negócio. Como é que foi isso aí? Cara, então, isso aí eu já falei até em algumas apresentações nossas do BNI. Meu pai, ele tinha uma loja de carro e moto. Ele vendia moto e vendia alguns carrinhos também. E teve uma época que eu fiquei até ajudando meu pai lá e conhecendo um pouco do negócio e tentando ajudar em algumas coisas e tal. E meu pai sempre reclamava de despachante, cara. Meu pai sempre reclamou e sempre falou, pô, cara, é difícil, os caras aqui são muito enrolados.
E tinha despachante, você fala, hoje em dia, você não acredita, mas tinha despachante que você pagava para o cara fazer o documento, o cara usava seu dinheiro e aí acaba usando o dinheiro do próximo para fazer o seu documento. Então, Puta vida. o documento dos caras demorava 1 mês, ou 2 meses, pô, despachante enrolado, sabe? Aquela questão de os caras darem trabalho mesmo. Tá parecendo obra isso aí? Parece obra. Eu ia falar isso aí, Zolito. Pô, tá parecendo obra isso aí. Caraca, meu. Aí eu pensei, porra, mas aí então tem uma oportunidade de negócio aí. Se tá ruim, né? Se tá ruim, se estão falando que tá ruim, meu pai tá falando que tá ruim. E o meu pai, ele sempre teve, né? Eu sabia disso, sempre soube, mas nunca fui atrás, né? Meu pai, ele, antigamente, né, há 50 anos atrás, para tirar uma credencial de despachante, você tinha que participar de um concurso, que na época era concurso. Você ia, fazia uma prova e você tirava a credencial de despachante. E meu pai, ele tirou a credencial de despachante, só que ele nunca trabalhou. Meu pai, na época, ele trabalhava na Sabesp, ele tirou a credencial e meu avô trabalhou 2 anos como despachante. E aí, meu avô morreu, meu pai acabou, já trabalhava, acabou não mexendo e a credencial dele ficou. Uhum. E nessa época... Isso tudo onde? Em Mogi mesmo? Não. Porque você não é de Mogi? Não, minha família toda é de Santa Isabel. Pra Ah. quem não conhece Santa Isabel, é uma rua Lá que vai, lá é Pé outra que Vermelho? volta. É Pé Vermelho também lá, o É o pessoal que fala, chama? né? Ah, tá. Lá tem terra vermelha. Já fiz obra lá, terra é tem, vermelha tem, lá ainda. Lá tem muito sítio, muita fazenda. É um lugar muito bom para descansar. Eu falo que meus pais ainda têm casa lá, eles gostam muito de lá. Meu pai é apaixonado por lá, mas é um lugar bom para descansar. É uma cidade bem gostosa. Tem 60 mil habitantes. É uma cidade de primeira, né? Na hora que você põe a segunda, já acabou a cidade. Acabou. É uma cidade bem pequenininha, mas minha família toda é de lá. E meu pai tinha loja lá. Meu pai tinha loja de moto lá em Santa Isabel. Você morava lá, sua vida Eu era lá. morava lá, minha vida toda foi lá. Foi aí que eu falei, porra, caramba, e eu sempre tive vontade, né, cara? Por onde eu passei, eu sempre fui chegando nos cargos altos das empresas que eu trabalhei e tal, nisso com 18 anos e tal. Uhum. E com 21 anos, de 21 para 22 anos, eu falei, pô, cara, quer saber? Eu vou arriscar aqui. Peguei a credencial do meu pai, junto com minha mãe me ajudou bastante também a regularizar isso aí junto ao Detran, porque já estava até caçado isso daí, já estava muito tempo que ele nunca usou isso daí. Eu achei que despachante podia ser qualquer um, cara. Então você tem que ter uma habilitação para ser despachante. Tem. Hoje em Tá. dia, por exemplo, não tem mais essa de concurso. Hoje em dia, quem é, quem não é. Entendi. Hoje até tem a questão do CRDD, que hoje oferece um curso, se você trabalha com despachante, você consegue tirar uma credencial, mas isso aí também parece que já finalizou, não tem mais também. Então quem é, quem não é, não consegue mais ser. Então ainda tem algumas restrições para isso. Eu achava que, na verdade, o despachante, ele era network, cara. Pô, você tem um acesso ali à galera ali, você sabe os caminhos, você sabe como que faz o processo, e você só facilita as pessoas. Então não, então Exatamente. existe uma credencial, uma Existe. habilitação para que você consiga... Exatamente. Entendi. Tem que E hoje estudar. quem é, quem não é, não... então é tipo cartório. Cartório também não... Também não tem mais. Exatamente. Na minha cabeça, eu achei também que eu tinha que ser advogado. Na minha cabeça, puto, pro cara ser despachante, não, o cara tem que ser advogado, tem que entender muito das leis e tal. Isso também não é necessário. Não. Mas não. tem que estudar, mas tem que estudar muita ele coisa. É aquela questão, que como na época, como era um concurso, é uma prova que tem, sei lá, são Conhecimentos 10 mil gerais. pessoas e aí É. passam lá 500 pessoas, 1000 pessoas, não sei. Entendi. Varia muito, não sei como que foi na época, mas é um concurso. Você faz uma prova, passou, você vai e ganha credencial. Hoje fala que isso por isso que ele não perdeu. Porque como é concurso, é um título. Então você não pode perder. Por mais que você não exerceu, você não perde. A gente entrou com um advogado, tudo para reaver essa situação. Legal. E aí, como eu vi que existia uma oportunidade de mercado aí, eu pensei, pô, Santa Isabel, na época, faz quantas transferências por dia? Fui levantar. Santa Isabel fazia 15 transferências por dia. Pô, 15 transferências, já tenho muito despachante, difícil. Aí fui ver, levantar Mogi. Tá perto de Santa Isabel e tal, e eu já tinha alguns amigos aqui. Pô, Mogi faz 250 transferências por dia. Isso você não estava atuando ainda. Não tinha aberto ainda. Mas você já tinha feito a faculdade, não? Já tava terminando a faculdade. Já estava terminando. Você nunca atuou, então, como engenheiro eletricista? Cara, eu trabalhei naquela empresa que faz o suco camp. Você já viu aquele suco camp de caixinha? Sei. Eu trabalhei nessa empresa, eu fazia manutenção nas máquinas. Então era, cara, uma porção de máquinas, esteira que roda, desde quando a caixinha vem vazada, selada, empacotado, e vai para outra máquina,
E eu ficava numa salinha, a máquina parou, tocava uma sirene pra gente ir lá e fazer manutenção na É máquina. tipo o bombeirão. E, tipo, a máquina fazia 130 caixinhas por minuto. Por minuto fazia, e fechava 130 saquinhos daquele pequenininho com canudinho. Sei. Então imagina 10 minutos, quanto tempo de prejuízo, não é? Meu Deus. É muita grana. É muito dinheiro que está sendo perdido. A empresa trabalhava 24 horas. E aí quando a máquina parava, a gente tinha que ir e arrumar logo. Tinha que arrumar logo para botar para funcionar. Você estagiou nessa empresa? Foi um então? estágio, Ah, exatamente. estágio. Era estágio. Você estudou em qual faculdade? Qual? Eu fiz um pouco em Mogi, aí fui para Vila Maria e depois finalizei aqui em Mogi de novo. Fez um tour em São Paulo, fazer um network. Foi. Porque na época eu não Legal. trabalhava em Guarulhos e aí acabei indo para Vila Maria que estava mais perto. Essa empresa era em Guarulhos, então? Era uma outra Não, empresa. era outra empresa quando Tá. estava em Guarulhos. Legal. A última empresa foi essa do Sucucam. E aí foi que a gente... Fica teve na essa beira da experiência. Dutra ali, né? Isso, entrando ali na Dutra, tem uma saidinha ali, Sei qual que é. até o final lá em cima. E daí no meio da facu, você decidiu se aventurar Aí no eu falei, despachante. Falou, cara, chega de ficar o que eu arrumando fiz- máquina. Eu falo que o que eu fiz eu não recomendo pra ninguém, cara. Por É. quê? Porque eu larguei o emprego que eu tava, eu falei, pô, cara, vou tentar sorte aqui. Mas eu falo, hoje eu recomendo porque, pô, deu certo. Mas na época foi meio loucura. Eu dei até uma estacionada na faculdade na época, porque eu queria abrir um negócio pra mim. Com 21 para 22 anos. Também arrisquei na hora certa também. Você interrompeu, você estava trabalhando, você saiu do trabalho para Pedi as montar. contas. No Você dia que eu pediu fui as pedir contas. as contas, É ao contrário de muitas vezes, até a gente já falou aqui em outros episódios, que geralmente, é a minha história, ainda não contei aqui, mas é parecido, até um spoiler, que muitas vezes você monta a empresa, você tem a vontade de montar a empresa, você estuda o negócio, você fala, puta, é viável e tal. Só que você fala, pô, vou largar plano de saúde, vou largar férias, 13º, meu salário garantido para ganhar 0. Justo. Você não, você foi sacudo, cara. Você saiu, largou tudo e foi lá. loucura, né? Loucura. Hoje eu falo, caramba, Isso foi meio e se não desse certo, né? Ah, Tava ferrado. Quantos anos você tinha nessa época? Na época eu tinha 21 anos. 21. Mas é o traço do empreendedor. É o traço do né? empreendedor. A minha história foi totalmente o inverso, o que ele falou, É. o que o Olio falou. Cara, me mandaram embora, falei, e agora, o que eu faço? Mas também tomei a decisão. É isso. Até tinha outros empregos já em vista, falei, não trabalhar pra mais ninguém, eu quero ter meu negócio. Exato. Esse é o fluxo normal do empresário Essa energia. como no Sim, começo, né, cara? Mas legal, cara. Continua aí. Foi a loucura ali que eu vi que tinha oportunidade, mas aquela coisa, eu não sabia o que o despachante fazia também direito, eu não sabia como fazer, não sabia o que tinha que fazer, e falei, pô, Seu avô já tinha ido já. meu avô já tinha falecido já há muito tempo já. Então nem essa expertise do seu Não avô tinha você tinha nada. conseguido absorver. Não tinha nada. E aí eu pedi as Realmente contas. foi do zero. falou Pedi bem. as contas, e pior que no dia que eu fui pedir a conta, na época, cara, quando eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 34, há 15 anos atrás, vou completar 15 anos de empresa esse Que ano. top, esse despachante de 15 anos. 15 anos esse ano. Show Fazer de uma bola, festa, show de né? bola. Fazer uma festa esse Ô, ano. mereceu, aí, Beleza, galera. ó. Vai ter uma festinha boa Festa aí em breve. de 15 anos. Quando eu fui pedir a conta na empresa que eu trabalhava, na época, cara, 15 anos atrás eu ganhava acho que R$2.000, R$2.500, alguma coisa assim. 2.100, alguma coisa assim. E quando eu fui Que pedir a era conta, dinheiro, era vai. dinheiro. Você era morava com dinheiro seus bom. pais e Era um dinheiro tal. bom pra quem tá com 21 anos. Ah. Há 15 anos atrás, Pô, morava com os cara, pais. não tava ruim. Lógico que Eu não. lembro de eu ir pedir a conta, eu encarregado lá na época, falou, cara, e se eu te desse 50% de um mês? Ia pra 3 pau. Com 21 anos. Cara, e coçou, sabe? Tipo, um dinheiro que eu nunca vi na vida. É. Tava, tipo, eu já tava achando que eu tava ganhando bem. E falei, puta, cara. e Tô dando agora? tiro no pé, o que eu tô fazendo? Mas falei, não, cara, eu não quero. É a quero ter meu tentação. negócio, Sonho eu e quero propósito, tentar, cara, eu legal. quero tentar e tal. E, cara, eu fui. E, falar bem a verdade, não foi exatamente do jeito que eu tava imaginando quando começou, cara. Assim. Eu peguei um empréstimo no banco para montar, a gente achou um lugar, tal, que é no posto lá do Tigrão. Sempre foi lá. Já começou lá. Sempre foi lá, sempre foi desde o Legal, começo. cara. A gente achou aquele ponto, tinha acabado de terminar, o dono do posto tinha acabado de terminar aquele espaço. E a gente viu e a princípio ficou meio assim, mas pegamos o ponto. E cara, primeiro eu peguei o empréstimo no banco, fui lá, coloquei os móveis planejados, bonito e tal. Peguei, meu pai tinha uma motinha velha dele lá de Santa Isabel, peguei a motinha, vinha de Santa Isabel pra cá, abri as portas, falei, pô, agora eu vou ganhar dinheiro, né, cara? Sentei na minha mesinha lá e, E cara, detalhe, com com 21 anos. dinheiro garantido zero.
Fazendo empréstimo no devendo, banco. comecei devendo. E aí abri a porta e falei, cara, agora vai dar tudo certo, Vou né, ficar cara? rico. Tem internet funcionando e tal, pô, que sensacional. E, cara, na primeira semana não veio ninguém no escritório. Você e as moscas Ninguém. e entrando Mas no você não carro do colocou posto. uma prospecção ativa também. Não aí, vi né? nada. Ah. Só sentei na cadeira e falei, as pessoas vão ver ali. Vai cair do explica céu. ali, vai vir. Você vê a noção de que eu tinha na época, né? E aí não veio ninguém. Eu comecei a ficar, quando começou o encontro, eu comecei a ficar desesperado, pra falar a verdade. Nessa época era só você. Só eu. Eu sozinho no escritório lá, Um com a dia porta só- aberta, você- móveis pra Você fazia caramba. tudo. E só eu. Meu pai tinha a loja de moto e minha mãe, cara, ela vendia roupa em São José. Ela comprava roupa lá em São José e ia vender em São Paulo. Nossa, o inverso. Caminho inverso? Ela É. fazia as compras lá em São José, tipo, ela representava uma marca lá. Ela pegava essas calças jeans e ia vender lá em São Paulo, no Brás, lá pra onde meu, ela fazia um puta de um trampo, e, tipo, era 7 dias por semana, ela trabalhava todo dia. E aí eu comecei, cara, não tinha como pedir pra ninguém ajudar, até porque era um tiro no escuro, né? Aí, cara, primeira semana não veio ninguém, segunda semana não veio ninguém. Cara, eu tô fazendo uma coisa errada aqui. Aí, cara, sabe quando a água bate na bunda e você fala, caramba, cara, eu descobri uma pessoa que nem eu sabia que eu era mesmo. Porque eu falei, cara, eu preciso pensar e aí eu comecei a estudar e comecei a fazer um plano de negócio do que eu precisava fazer. Quem que faz documento hoje? A maioria são lojistas, lojas de carro. Aham. Inclusive, Auto 700 é um dos nossos clientes que tem uma demanda maior de serviços. Então, cara, eu preciso ser conhecido. Ninguém me conhece. E você parar pra pensar em despachante na época, pô, o cara vai falar, quem que é o seu despachante? Meu despachante me atende há 40 anos. E é muito de despachante confiança, Me né? atende há 30 anos. Então por que eu tô chegando aqui agora? Você vai deixar de fazer com o seu despachante de 40 anos, vai fazer comigo. De Santa Isabel, um menino de Santa Isabel de 21 anos, com cara de bobo, que tá te falando de um serviço que é preciso ter uma responsabilidade, uma confiança para fazer. Por que você vai fazer comigo? E aí eu comecei a pensar nisso e comecei a criar um processo de venda. Foi aí que eu aprendi a vender. E aí eu fechei meu Vender escritório. serviço, que é mais difícil, Vender né, cara? serviço. Vender produto é fácil. Eu- Falar dessa caneca aqui é teoricamente mais fácil, porque esse aqui é tangível, você tá vendo? Exatamente, você tem que vender Serviço. confiança. Você analisa. Serviço é vender confiança, falou tudo. Eu fechei a porta do escritório, peguei a motinha, era uma broizinha preta, cara, que meu pai tinha, que ele me emprestava, e eu peguei a motinho, cara, e fui passando nas lojas de carro. E, cara, primeiro chegava gaguejando na primeira e voltava. Se apresentava, abordava os caras. Respira fundo, vamos na próxima Boa. vai ser melhor. E tomava, cara, e já cheguei em loja que o cara falou assim, cara, eu tô satisfeito com o meu despachante. Eu, é? Não, então desculpa. Ele pegava e ia embora. E não tinha argumentação, mas calma aí, deixa eu conversar com você, na época não tinha. Uhum. E aí, cara, eu fui aprendendo tomando paulada mesmo. Paulada. Hoje a gente tem um processo de venda, mas aí o que aconteceu? Peguei minha primeira lojinha. Pô, legal, funcionou. Pô, tá. Quanto tá tempo, legal. mais ou menos, você lembra? Quando você começou a sua prospecção, Quanto primeiro demorou mês pra você pegar a abriu. primeira loja? Isso, 3 semanas você viu o cara, não vai, Cara, você começou a acho que demorou prospectar. uns 2 meses. Ah, não foi tanto assim. Uns 2 meses pra pegar a primeira loja. Assim. Legal. Eu já tava meio que. Então você já tava meio que 3 meses com a empresa aberta. Eu já tava. E assim. Já tava pagando O aluguel. banco já Cara, no seu eu cangote ganhava, aqui, é. falei, ei, mano, vai me pagar, vai me Eu falo, pagar. pô, eu pensei, cara, eu ganhava 2.000 e meu aluguel aqui é 1.500, cara. Quase meu salário inteiro que eu tirava lá. Aí você pega mais internet e tudo e tal, pô, dá um valor que eu ganhava lá. Eu falo, caraca, Que mano, que como eu é que eu vou fiz? conseguir pagar isso daqui, cara? Eu falei, meu, não vai dar. Eu cheguei a alguns momentos em pensar em desistir mesmo. Eu falei, cara, isso aqui, errei, assumo, errei. Vou falar com meu pai, vou pedir desculpa, vou tentar ver o que eu faço aí pra tentar pagar essa dívida e largar isso aqui. Mas, cara, sei lá, alguma coisa, chega uma hora que você fala, pô, não, eu vou tentar mais um pouquinho, vou me esforçar um pouco mais. E aí, eu criei um processinho onde eu tinha print, eu tinha, porque eu comecei a pensar que o cliente não compra serviço, o cliente compra benefício. Então, o que eu posso oferecer para ele que vai ser interessante para a empresa dele? Não adianta, cara, eu não vou conseguir ganhar do cara que já está lá. Eu não tenho nada que vai ganhar. Posso ter até preço, mas, cara, muitas vezes o cara o preço não é importante para ele. Porque ele tá ganhando, ele tem uma confiança antiga ali. Sim.
Então, comecei a ter brinde, comecei a ter carteirinha, comecei a ter... E aí comecei a melhorar o meu jeito de falar. E começou, peguei a primeira loja, peguei a segunda loja, peguei a terceira loja. E eu pegava o documento, montava no escritório, levava pro Detran, emitia, o documento ficava pronto, porque na época era recibo verde ainda, aquele verdinho. Pegava o documento, arrumava na carteirinha ali e eu ia entregar pro cliente ainda aquele documento ali. Fazia tudo. Aí até que chegou um ponto que eu não consegui mais fazer sozinho. E aí, só que eu já comecei a me desenvolver na parte comercial. Aprender como vender, aprender o que os caras querem ouvir, o que eles precisam ouvir, como é que eu faço para passar uma confiança. Porque uma das coisas que eu sempre fiz no escritório foi, cara, e uma coisa que eu falo inclusive no escritório, cara, a gente não pode pensar em dinheiro. Se a gente pensar em dinheiro, a gente começa a quebrar. A gente tem que pensar na satisfação do cliente. Se o cliente estiver feliz, o dinheiro é consequência do trabalho. E aí, isso aí começou a funcionar. Cara, hoje se o cara falar, pô, Renan, aconteceu um problema aqui, assim, e eu senti que não foi erro meu, cara, eu pago e não tem problema, resolvo na hora. Renan, em que momento você entendeu essa necessidade de ser expresso? Porque a primeira vez que eu ouvi a palavra expresso, despachante, expresso, foi com você. Depois outras pessoas até usam, né? Não sei o que lá, express, serviço express. Mas foi quando você mesmo fazia, que você identificou que você conseguia fazer algo melhor que os concorrentes, entregar mais rápido? Cara, porque o seu trabalho, cara, a gente fica até besta. Às vezes manda documento de manhã, da parte da tarde está lá dentro da empresa o documento feito. É algo assim surreal, cara. E eu queria entender como que você teve esse gatilho, assim, de entender, porque aquilo que você falou lá atrás, você identificava que às vezes o documento demorava 30 dias, e hoje você tira em um dia. Já abriu com esse nome ou não? Você Já veio foi expresso despachante. A ideia foi tentar trazer um marketing também junto foi, com o nome. Foi física quântica, então. Ideia... Você jogou expresso e de repente você identificou que não a é você ideia expresso. foi falar, pô, os caras vão achar que é mais rápido. Na verdade, cara, honestamente, sendo bem sincero, não tem diferença eu da entrada, outra pessoa da entrada, ou outro despachante da entrada. Qual que é a diferença? Processo. A diferença é que eu sei exatamente todos os documentos que precisa para emitir. Eu sei que ele tem que ir numa qualidade decente para ser vista, eu sei que de repente eu consigo melhorar, editar um pouco no sentido de clarear um pouco a imagem, porque isso aí vai para o processo. Então, vai chegar lá para análise do Detran, vai chegar lá lindo, certinho, todos os documentos certinhos, tudo redondinho. Então, tem despachante que acaba faltando alguma coisa, o processo demora 2, 3 dias para voltar, depois mais um dia para ir, depois falta outra coisa, mais 3 dias para voltar, e isso acaba atrasando. E é tudo digital, certo? E hoje em então, dia, às vezes o cara manda um documento e não tá escaneado muito exatamente. legal. O cara manda uma foto, fala, putz, cara, feito. a foto tá ruim. Então a foto tá ruim, por exemplo, eu já falo na hora, cara, me manda outra. Ou escaneia ele no celular, hoje dá para escanear, porque eu preciso de uma qualidade boa. Só que eu não dou entrada se não tiver com qualidade boa. Então isso facilita para emitir o documento mais rápido. Então a gente tem um cuidado, óbvio que também eu não fico enrolando com o processo no escritório 2, 3 dias. Claro. Eu pego o processo, se chegou hoje, eu já vou tentar dar entrada o quanto antes. E isso é uma coisa que acabou tendo a diferença de nós para a concorrência, de a gente ter um cuidado. Cara, a gente cuida de cada cliente como se fosse da família. Eu falo isso no escritório, cara, é como se fosse da família, a gente precisa ajudar os caras. E aí, porque senão não tem sentido o cara pedir serviço pra gente. Se fosse assim, ele fazia lá. Só que você pega alguém que vai dar entrada no Detran normalmente. Às vezes vai ficar faltando um documento, às vezes vai um documento de uma qualidade ruim. Ele tem que ir até lá, e aí às vezes volta o processo, ele tem que voltar lá para pegar, para arrumar, para depois voltar de novo. Não, e é o que as pessoas não põem na ponta do lápis, né? Eu, por muitos anos, eu mesmo fiz os processos, principalmente depois que tinha um pouco a tempo aqui em Mogi. Você fazia o processo. Mas, cara, se você põe na ponta do lápis o preço que você cobra lá de honorário, sim. E o legal seu é que vem tudo descrito. O que é? Ó, o que você está pagando para fulano, ciclano, beltrano, é isso aqui. A minha parte é isso aqui, o honorário. E aí vem o precinho lá. Cara, você põe isso na ponta do lápis, não paga o estacionamento às vezes, entendeu? Às vezes, pô, você vai lá, vai perder um dia. Cara, é o custo da oportunidade. O custo da oportunidade. Justamente. Você na sua empresa, cara, ia se gerar muito mais lucro para sua empresa, estando na sua empresa, do que ir lá no Detran perdendo, sei lá, 2, 3, 4 horas. Você aí, gente, que faz ainda o processo manual, põe na ponta do lápis, cara. Você vai ver que não compensa. Ó,
Tá aqui, ó. Esse é o brabo. Pode chamar, Expresso Despachante. Mais que rápido é? Mais que rápido É Expresso, isso aí eu não Esse foi esqueço. um slogan também que, cara, eu tinha um slogan muito ruim. Você nem Como é vão que era? lembrar o meu slogan antes. Eu do não lembro, BNI. não lembro. Meu slogan era agilizando, Expresso Despachante, agilizando a sua documentação. Olha, Ruim, né? Era ruim. Ainda bem que você mudou. demais. Mas Ainda bem que você slogan é um mudou. negócio É, difícil de é, fazer, cara. cara. Então, só de você ter um slogan, eu já tiro o chapéu. Aí eu Demorou. pesquisei e falei, pô, esse aí tá legal. Aí ficou mais que rápido, é Expresso. É Aí Expresso. pegou, né? Aí pegou, a galera pegou. Sabe um jeito legal, cara? Até fica a dica aí pra quem tá nos assistindo. Foi como eu consegui fazer o meu slogan. E tem tudo a ver com o seu. Eu não sei se você tem o propósito da sua empresa escrito. Eu tenho o propósito da minha empresa escrito no papel. E foi em cima do propósito da minha empresa que eu consegui fazer meu slogan. Eu tenho 7 anos de BNI e desde o primeiro dia o pessoal fala, você tem que ter um slogan, tem que ter um slogan. Eu demorei mais de 5 anos para ter meu slogan. E quando eu escrevi o meu propósito, o propósito da empresa no papel, eu consegui tirar o slogan. E é muito, muito o seu slogan. Tem tudo a ver com o propósito da sua empresa. Expresso, né, agilidade, por que você surgiu, o que você enxerga. Muito bom, cara. Nossa ideia, ali a gente está para facilitar a vida das pessoas, sim. né? Aquela pessoa que não quer perder tempo indo até o Detran, e aquela coisa, paga estacionamento e às vezes dá errado o processo e tem que voltar lá, e aí às vezes dá errado de novo, às vezes tem uma multa que não conseguiu puxar, que não estava no sistema, e aí perde mais tempo. Então a ideia é realmente diminuir essa questão de tempo, saber que ela, trazendo o processo para mim, eu vou garantir que 100% do processo vai chegar correto no Detran, e assim eu vou conseguir diminuir sim o tempo de emissão, porque ele vai uma vez só. O processo vai uma vez só para resolver, e a gente vai emitir esse documento o mais rápido possível. Legal. Então, essa é a nossa proposta, isso é aquilo que a gente é o que a gente tenta vender. A questão do Expresso ajuda no marketing, porque a gente tenta passar essa questão de velocidade. Foi uma jogada de marketing mesmo, para a pessoa entender que é rápido, mas foi uma coisa que funcionou. E aí, depois com o tempo, só voltando, quando a gente começou a pegar as lojas de carro, o pessoal começou a gostar do serviço, viu que assim, a gente se comprometia mesmo com as empresas e a gente cuidava mesmo dos processos, como se fosse nosso. E isso começou a se espalhar, o boca a boca é fantástico, forte demais, né? Aí foi o gigante. diferencial. E pô, vocês viram o menino entrou aí e tal, não sei o que, tá dando maior atenção pra gente e tal e tal. O pessoal começou a se comunicar e de repente começou a vir loja, começou a vir gente. Hoje a gente cresceu bastante, a gente atende uma quantidade de lojas. Hoje a gente atende em Mogi, hoje a gente atende lojas em São José, em Jacareí, em Poá, em Ferraz, em Suzano. Então você já expandiu Hoje, fronteiras aí, isso é Porque legal. antigamente não era permitido, né? Você É. só podia atender o município que você trabalha. Mas hoje o Detran abriu, então outras lojas de outros lugares acabam procurando a gente justamente pela confiança, porque, cara, a gente tenta ser o mais transparente possível, a gente cuida de cada processo como se fosse da nossa família mesmo. Isso o BNI te ajuda bastante ou ainda você não está explorando isso? Porque nós temos lá, né, já até dito em outros episódios aqui, nós temos lá o BNI Connect. Né? Através do BNI Connect você pode, por exemplo, colocar lojas de veículos. Sim, exatamente. Sim. E aí você pode se conectar com todas essas Consigo, lojas. consigo. Isso Consegue, então, também você é usa legal essa do BNI, né, ferramenta cara? do BNI. Uso, já E, usei. assim, aproveitando até o gancho, o que o BNI te trouxe de diferencial aí nesse período aí da sua trajetória? Quanto Legal. tempo você tem de BNI e o que o BNI te trouxe de diferencial Eu aí? tenho 4 anos de BNI, né? Estou assumindo agora a vice-presidência junto com o Saulo agora na próxima semana já. Legal. Eu sou muito grato. Próxima semana não, amanhã. Amanhã, cara. O pessoal não sabe quando estamos. Não sabe quando a gente está gravando aqui, né, cara? sabe. Então, acabou de dar um spoiler. Eu sou muito grato, na verdade, cara, ao BNI. Eu falo que é uma escola, sempre foi uma escola. Hoje eu faço orientações finais, eu falo muito isso, né? Eu me desenvolvi muito no BNI. Antes eu não sabia falar, cara. Eu não conseguia falar. Minha primeira reunião no BNI, minha mão tremia, eu te segurava no peito assim pra ninguém ver que eu tava tremendo, cara. Minhas pernas tremiam, eu ficava nervoso, era uma coisa absurda. E hoje eu faço orientações finais toda semana, eu tô falando pra gente nova sobre o BNI.
Então, me desenvolvi muito lá, pessoalmente, profissionalmente, mexi na minha empresa inteira. Falei, eu tenho que ter sala de reunião para receber as pessoas. Arrumei minha fachada, arrumei minha frente, arrumei todo o escritório. Eu falei, pô, pessoal tem que chegar aqui, tem que ver uma empresa, pô, legal. Um grupo de empresários, né? Então eu tenho que mostrar Então, a minha estrutura também. Eu pra esse pessoal. visito as empresas, pô, já fui na empresa do Saulo, tirei ideia pro meu escritório. Já fui na sua empresa, tirei ideia pra minha empresa. Isso é o Então, mais eu legal, visito né, a cara? empresa das outras pessoas e começo a plantei colher as boas práticas das outras empresas e eu trago pra minha. Isso, legal. E isso me fez crescer muito, tá? Eu falo que o BNI hoje, pra mim, eu falo isso das orientações, BNI é mais do que só ganhar dinheiro, cara. BNI hoje não tem curso no mundo que você compre, que você pague, que você tenha essa vivência e esse conhecimento que o BNI te traz, convivendo com empresários. Legal. Eu não consigo enxergar isso aí em outro lugar, cara. Então, eu acho que... E outro, eu falo isso aí também. O custo-benefício vale muito a pena. O valor que você investe é tão pequeno, cara. Perto do que retorna, né? Perto do Não que não em valor, né? Não financeiramente. Não financeiramente, Não, exatamente. Porque Mas acho que a filosofia, né? Vira um estilo, como você falou, acho que vira um estilo de vida, o Giver's Gain. A gente fica tão acostumado a ajudar, primeiro você contribui para depois ser ajudado, e daí isso se expande além do BNI. Né? A gente começa a ajudar aleatoriamente várias pessoas que a gente pode e a gente ajuda, e sempre aquilo, o retorno vai vir. Não necessariamente daquela pessoa, ajudei o Áureo, não quer dizer que o Áureo vai me ajudar, pode ser que sim, pode ser que não, mas daí vem você que não tem nada a ver com a história e faz uma puta coisa bacana pra mim e fala, meu, esse cara me ajudou por quê? Eu vou resgatar lá atrás, pô, mas eu ajudei tanta gente, então é natural que alguém vai vir e vai me ajudar. Né? Então vira um estilo de vida, né? Vira uma filosofia, E outra, filosofia muito boa. o retorno financeiro ele vem, é automático. Você não precisa se esforçar muito. Você precisa utilizar a ferramenta de conhecer as pessoas. As pessoas E ajudar. Quem você é. E o lance de ajudar. E você tem que ajudar. tentar semear ali, tentar trazer clientes para as pessoas. Abrir sua carteira de clientes, é o que eu falo. Né? Abre sua carteira de clientes e joga lá e joga para todo mundo. Que todo mundo vai abrir a carteira para você também. Justamente. Né? Então, Exatamente. Sim, o BNI, na verdade, eu costumo até dizer pro pessoal, você tem que viver o BNI. Não adianta você só entrar no BNI e achar... Quem entra no BNI e acha que vai só fazer negócio, isso aí é o que eles chamam de caçador, né? E você tem que ser agricultor. E para você criar... O agricultor, para ele ter sucesso no seu plantio, ele tem que ter uma vivência ali. Né? Ele tem que sentir a terra, ele tem que saber do que ele está fazendo. Então ele tem que se entregar à agricultura, né, cara? E o BNI é a mesma coisa. Então você tem que se entregar ao BNI. E quando eu digo entregar, não quer dizer que você vai dedicar todo o seu tempo ao BNI, não é isso. É viver, seguir a metodologia, primeira coisa, seguir a metodologia, acreditar naquilo que você está comprando, viver e visitar as empresas, né? O que você falou aí, eu também vivi bastante, acredito que o Saulo também tem vivido bastante, de conhecer outras empresas e trazer isso para dentro das suas empresas, da sua Aprender, empresa. né? Trocar conhecimento. A minha história também fala muito disso, muito sobre cara, viver e trazer e implantar na os sua. problemas que eu tenho na minha empresa, você também tem na sua. Exato. O que você tem na sua, ele também tem na dele. Exato. Só que às vezes ele já resolveu esse problema. É. E aí você vai conversar com ele e fala, pô, cara, como é que você resolveu isso aqui? Ah, Justo. é treinamento, cara, eu fiz com tal fulano. Onde quer? Me passa o telefone aí. Vou trazer pra minha empresa aqui. No Power Team a gente fala bastante isso, né, Saulo? Sim, Sempre sim. a gente traz um problema e aí quando você vê tá todo mundo com o mesmo mundo, problema. todo Só mundo. que um já resolveu o problema. Já resolveu. Isso é legal, essa O troca. que né? acontece? Você que está assistindo a gente, às vezes você é empresário, já ouviu falar do BNI, mas nunca foi. O legal do BNI é isso. 95% do grupo são empresários, né? Às vezes um ou outro membro é funcionário de uma empresa, mas nós empresários nós temos as nossas dores, né? E justamente, às vezes, pô, cara, com o que eu vou me abrir? Às vezes Nossas você não dores quer- é nossas carências, né? Exatamente. Às vezes você não quer se abrir ali, às vezes você não quer levar o problema para sua casa, você não quer falar com a sua esposa, você às vezes não tem tanta confiança nos funcionários para chegar e se abrir, ou às vezes você até tem ali um funcionário, um gerente que você confia, mas o cara é um funcionário, ele ainda não vai entender as suas dores. E o fantástico do BNI é isso, ali todo mundo é empresário. Tem um momento de educação, que tem fala muita coisa ali de network, de empreendedorismo, né? Então, às vezes a gente pode até arrumar uma solução para um problema, cara, estudando a própria metodologia do BNI. Né? Legal. Então, na minha vida também foi um divisor de águas e uma coisa assim, eu e o Wallace tem visto aqui, entrevistando as pessoas, cara, praticamente todos os membros que passam aqui, a gente percebe que o BNI, ele é um divisor de águas. Divisor de águas.
Na vida. Às vezes o cara entrou bem já no BNI. Você tem o antes BNI E e pode- depois. Exato. Isso. né? O Então, às vezes, o pós-BNI. cenário é assim, o cara, eu falo, a minha empresa renasceu dentro do BNI, mas às vezes entrou um cara que ele já tem uma empresa bem encaminhada dentro do BNI. Aí, às vezes, a pessoa que está olhando assim fala, minha empresa está bem, eu não preciso do BNI. Mas, meu, a empresa que está bem, entra no BNI, o cara decola, o cara deslancha. E, às vezes, o cara que está mal, ele entra no BNI, o cara está meio amarrado, também deslancha. Então, assim, a gente só vê a empresa melhorar no BNI, você nunca viu uma empresa piorar. Quem não entra pra caçar sempre tem O que eu falo é o sucesso. seguinte, o BNI, ele é uma ferramenta. Se você sabe usar essa ferramenta a seu favor, cara, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem, você vai conhecer muita gente e a coisa vai funcionar. Agora, se você não sabe usar essa ferramenta, você vai sair e vai falar mal ainda. Você vai sair e vai falar, isso aí não funcionou pra mim. Não, você não soube usar. Exato. Porque até hoje todo mundo tá lá renovando lá 8, 9 anos, a galera mais antiga, eu tô há 4, tô renovando. Cara, é porque funciona. É porque funciona. Porque a gente conseguiu utilizar essa ferramenta ao nosso favor. Isso. Então, a gente ainda vê pessoas que não conseguiram usar, não sabem usar um network, que é uma... O que eu falo é o seguinte, qual que é o poder do empresário hoje? O poder do empresário é as pessoas que ele conhece, é o network que ele É o tem. network, Sim. puramente. É o marketing boca a boca, Quem né? tem contato tem cliente, quem não Sim. tem, não tem. Exato. Então, se a empresa funciona, o poder de cada um são as pessoas que conhecem. E só de você entrar ali, você já tem 70 pessoas que é obrigatório, você vai ter que conhecer. Então, você tem um leque gigantesco ali. E eu falo que você não está procurando fazer negócio com um membro. Você está Justo. procurando fazer negócio com a carteira de cliente de cada membro. É. Com o network de cada um. Então você vê, você pega Se são- esses 70. Se cada um conhecer 200, É justamente, você faz uma quantia bem simples. Isso é bem bacana que você está falando, porque a pessoa chega lá na só falando em reunião, 21 mil contatos. ela assiste lá 70 membros, ela foca e acha, esses 70 membros eu posso vender para eles. Não, você pode vender para os clientes deles. Então imagina, O objetivo não é esse. 70, a gente tá Os falando de outros são 21 mil, É, 30 exatamente. mil, e na verdade, meu, é exponencial, não tem limite. Né? Exato. Exatamente. Muito bom, Renato. Poxa, cara, que legal. Muito bom ouvir a sua história, sua trajetória aí. Né? Papai da Alice e da Helena. Pois é, um aninho, já estou andando. começando Já a tá andar andando, agora. que legal, cara. Imagino elas vendo esse vídeo aqui daqui uns anos, né, cara? É, você Vai falar, pô, tava andando ainda quando meu pai foi lá falar, né? Pô, é bom que é gravado assim, a gente não perde nunca. Não né? perde Guarda, nunca, guarda. cara, mas muito bom, Renato. E me fala aí, cara, pra gente fechar aqui com chave de ouro, quem são os principais contatos, assim, pra você? Qual é o seu ICP? Quem é o cliente ideal pra gente tentar te buscar uma conexão legal aí pra que as pessoas também que Isso. estejam nos assistindo consigam te ajudar? Legal. Cara, hoje, pra mim, o nosso maior foco, né? A gente se especializou em atender lojas de veículo que tem uma demanda maior e precisam de um cuidado um pouco mais delicado com a documentação, né? A gente não pode errar na documentação. É isso que a gente preza no escritório, não errar no envio dos documentos. Mas qualquer empresa que tenha frota de veículos, que tenha, sabe, transportadora, transporte escolar, qualquer empresa que tenha algum tipo de frota que precisa de alguém para cuidar desses veículos, para monitorar, para cadastrar e para dizer, ó, esses carros estão assim, está na hora de licenciar, está na hora de ficar em dia, são nossos clientes ideais, cara. Empresas de Tá? locação também, locação de carro. Qualquer empresa que tenha algum tipo de frota de veículos, ao invés de você pagar um funcionário para cuidar desses Legal. veículos, a gente cobra um valor bem pequeno, mas a gente cuida de tudo e com certeza, assim, a gente vai ter um olhar diferente para os processos, pela experiência que a gente tem, do que alguém que está começando e vai ver isso aí para você. Então, Alô, Movida. legal, ter um cuidado Aqui, maior. ó, a galera que tá. Ó, Movida de Mogi das Cruzes aí, por favor. Tá do lado ali, ó, Expresso do Despachante. Muito bom, Renato. E não podemos esquecer também, você que também tem um carro, uma Boa. moto, vai trocar de carro, trocar de moto, não é que você não é cliente ideal para ele, você também é, Com tá? certeza. Todos É que eles. hoje ele está focado em aumentar a sua carteira aí nessa parte aí de frotas, né? Cuida da minha frota lá e eu super recomendo. Olha o testemunho ao vivo aqui, ó. Top. Renan resolveu meus problemas. Para quem sabe, né, o Saulito até já citou isso aqui. As pessoas até confundem se eu tenho uma empresa de esquadrilha ou se eu tenho uma loja de carro, de tanto carro que eu movimento Eu lá, acho que né? ele tem um plano B, que cada hora ele vai comprar. Eu lembro que no começo eu olhava assim, eu falava, meu, esse cara deve ser muito rico, né, meu? Esse áudio.
um dia o cara chega de Land Rover, outro dia de Mercedes, outro dia de BMW. Falei, meu, acho que eu devia ter aberto a empresa de esquadria, né? Não é escritório de arquitetura, não. É isso. Mas eu não tenho uma frota como o Áureo, mas eu também posso aqui testemunhar para vocês rapidinho, né? O Renan já fez alguns servicinhos para mim. E todas as vezes a transparência, Renan, o que você falou aqui, para mim assim foi fundamental. Eu também já fui aquela pessoa que, vou fazer tudo por conta, vou economizar e tal. E cara, é correria, vai no poupa-tempo e às vezes você se enrosca com o documento e volta. E meu, eu ligo pro Renan, Renan, eu preciso fazer isso, isso, isso. Saulo é tanto. Ele faz e fica pronto no mesmo dia, vem a notinha, como ele mesmo falou, gente, é tudo separado. Então você vê o valor, o valor total é esse. É 100, por exemplo, mas é taxa, e o final dele, por exemplo, é R$25. Então, por R$25, ele resolveu o meu problema. Então, realmente, também super recomendo. Renan, seu trabalho é nota 10, cara. Parabéns, Renan. Obrigado. Parabéns É pelo isso que aí, você cara. conquistou. Parabéns. Um agradecimento especial ao seu vô, né, cara? Que quem Pois é, né, deve estar lá em cima orgulhoso de você aí, Pois dando é. continuidade a algo que ele... Começou, abriu o escritório 2 aninhos aí, Que legal. faleceu, mas aí deixou toda a ideia e todo... Você vê como é que é Deixou a vida, legal, cara? que A vida é uma legal. coisa engraçada, né? Então, você vê, começou com o avô, aí, Foi pro infelizmente, pai. foi pro pai, mas seu pai quis não... continuar. Ele voltou pro neto, cara. Então, às vezes, já Legal. era o seu destino aí, E ó. cara, foi uma coisa assim, só pra. Eu acabei não falando, mas foi uma coisa que mudou a nossa vida, cara. Porque, como eu falei, meu pai tinha uma loja de moto em Santa Isabel, moto e carro e tal. Mas era um negócio que era novo até pra ele também. Que ele tinha outros negócios que não deram certo e ele tinha esse negócio lá. Minha mãe fazia essas vendas, pegava em São José, ia pra São Paulo. Cara, que correria, hein? Acabou que no final das contas, hoje eles trabalham comigo, né? Meu pai trabalha no escritório, minha mãe trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo. Então foi um negócio que mudou a nossa estrutura trajetória da familiar família. também. Foi Que legal, cara. Uma outra muito coisa bom legal, crescer né? junto. Você tá falando aqui, eu tô lembrando, eu fiz esse comentário, né, uma brincadeira com o William. Por quê? Às vezes as pessoas que estão assistindo, as pessoas que às vezes não nos conhecem, e às vezes observam, né, a nossa vida, fulano é dono do despachante, ele é arquiteto, o cara tem empresa de esquadria, como eu até brinquei, que pô, cada hora vê o Áureo lá com um monte de carro, mas é um hobby dele, ele brinca ali, pega um carro, troca e tal, faz um dinheirinho, enfim. Às vezes as pessoas que estão de fora olham para a nossa vida e falam assim, meu, esses caras são ricos, esses caras vieram, são filho de pai rico, é fácil montar empresa, né, sendo filho de pai rico. E eu fiz essa brincadeira com o William, porque também eu vi na história do William, eu brinquei com ele e falei, cara, eu achava que você era filho de pai rico. Herdeiro lá no norte, lá seu pai era fazendeiro e tal, não sei o quê. E cara, a história do William é fenomenal. E agora, escutando a sua também, de novo eu vou repetir, porque quem olha de fora pensa, não, o pai dele já devia ser o dono lá do negócio, tá vendo? Falei, era do avô, o avô que tinha, mas cara, você falou, não, meu avô começou o negócio e durou 2 anos, não foi pra frente. E o seu avô era de Santa Isabel, você veio pra Mogi, você desbravou do zero, cara, você bateu lata, então você empreendeu, você foi o corajoso. Então, às vezes, até pra incentivar, às vezes quem tá assistindo, não existe o momento certo, né, Aldo? Exato. Todo mundo fala isso, às vezes, meu, você fica esperando o momento certo, a economia, a política, uma hora, não tenho dinheiro, mas quando eu tiver dinheiro, cara, não existe o momento certo. Acho que o momento certo é quando você toma coragem, igual você fez. Puta, eu não tinha dinheiro, eu fui lá, peguei dinheiro do banco, meti o louco lá, aluguei a salinha, fiquei sentado, uma vez sua ficha caiu rápido. Pô, eu preciso me movimentar, você tem atitude. E esse movimento fez toda a diferença. Top, E parabéns. aí, é o que muito eu bom. falo, você descobre uma pessoa que nem você sabia que você era. Quando uma Olha. coisa aperta mesmo, você fala, caraca, e agora o que eu vou fazer? Cara, eu preciso mexer. E Tava aí, bateu, né? Tava aqui já. Mas graças a Deus deu certo e mudou toda a estrutura. E cara, hoje eu falo que assim, na dúvida arrisca, porque talvez eu não tivesse arriscado, talvez, eu falo com você, nesse segundo mês que eu tava travado lá, se o meu antigo chefe me liga, fala, cara, quer seu emprego de volta? Talvez eu teria pego. Você Então, teria às vezes, ido. você depende um pouco de sorte também. Porque às vezes, se alguém me oferece alguma coisa, qualquer coisa na época, talvez eu teria mudado o plano e o plano da vida. Então, aquela coisa, tem um livro do Cortella que fala, sorte segue a coragem, né? Isso. Então, às vezes você tá pronto na hora certa, do jeito certo, e às vezes você tem que ter um pouco de sorte também. E a coragem, né, pra tomar Bom, decisão. tomar a decisão. Eu acho que também uma coisa, eu comentei aqui, no meu, rapidinho, pra concluir, eu acho, eu comentei com o Áureo, quando eu tava entrevistando aqui com a Carla, eu falei assim, cara, a pior coisa que existe é o sim. Isso aconteceu comigo também, um pouco diferente, né, no meu caso, como eu comentei aqui, eu fui demitido, mas eu tinha outras propostas de trabalho,
Mas daí eu fiquei com o si martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, beleza, eu posso aceitar esse emprego, vou voltar a ter meu salário lá bacana e tal. Mas e o si? Eu vou ficar com o si o resto da minha vida batendo na minha cabeça. Se eu tivesse arriscado, se eu tivesse tentado, como é que seria a minha vida? Então eu acho que às vezes também o que incentiva a gente a cometer esses lapsos de loucura, vamos dizer assim, cara, a gente pensar no si, na consequência, eu não posso conviver com isso martelando na minha cabeça, eu tenho que tentar. Né? E é por aí, você fez, deu certo, super Muito certo, bom. top, cara, parabéns. Legal, Renan. Então, cara, queria te agradecer. Estamos chegando ao final de mais um episódio aí, episódio de número 3 do nosso PrismaCast. Né? Mais uma vez agradecer aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, né? Nosso apoiador, o Sr. Nelson da STH Engenharia, os nossos patrocinadores aí, o Ale da Auto 700, um grande abraço, Ale. O Fabião lá da Car Sound e o Moisés também, um grande abraço para vocês. Gratidão por confiar em nós. E Renan, Moisés Auto Center. Auto Center Mogi. Eu quero não brigar com a gente, hein? É isso aí, falei errado, faltou falar. Renanzão, gratidão aí por ter vindo, cara. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória, pela sua coragem em chegar até aqui. Parabéns, de verdade, cara. Isso sem dúvida te fez mais forte e te fez esse homem incrível, esse empresário incrível aí. E para todos que estão nos assistindo, sem dúvida nenhuma, super recomendo fazer trabalho com você lá, que eu sei que vai estar bem assistido. Pô, eu que agradeço aí o convite, fiquei feliz aí de poder vir aqui contar um pouquinho e espero que quando vocês estiverem aí milionários aí, ricos, vocês lembrem da gente também. Né? Sempre vai lembrar. Cara, Recebo, lanche, eu como é que recebo. funciona a lanche? Eu também passo na mão do despachante? Hã? Porque eu botei um iate. Ah, né? é. Você cuida da minha Isso é documentação de importante, iate? isso é importante. Isso É daí não, isso. por enquanto não, mas a gente pode Mas pensar. vamos Em breve. futuramente, vamos sempre Vamos pensamento pensar nisso, positivo, o vamos pensar Expresso vai expandir e você vai cuidar Até da eu documentação conseguir, do você meu vai estar iate. fazendo. Até a gente comprar o nosso, você vai estar Vou fazendo. cuidar do seu iate e do helicóptero do É isso aí, fechou. Com Boa. certeza. Boa. É isso aí, pessoal. E você que chegou até aqui, gratidão por ter assistido também. Espero que tenham gostado. E em breve sairá o nosso próximo episódio. Valeu? Gratidão. Valeu, Salito. Valeu. Valeu, Renanzão. Valeu, Renan. Tamo junto. Gratidão aí, cara. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Beijo. Valeu. Muito bom, mano. Boa. Legal, Renanzão. Gostou Muito aí, boa a Renanzinho? história, hein, velho? Caraca, mano. Muito Mas me legal. conta aí, hein? você só não falou. Por que Fui você não tá soltando. bebendo, mano? Ah, é, velho. Falei do banho gelado. Não falou Banho do gelado. Mas tá bom, a gente Vai focou mais na empresa. A gente vai fazer um novo trabalho. episódio só pra falar de banho gelado aqui. Banho gelado e bater o limão Esse no negócio de mixer e banho tomar. gelado.